Estamos aqui de volta para mais uma aula de sociolinguística, de linguística. Espero que vocês estejam gostando das nossas atividades, das nossas discussões. Então hoje nós vamos falar um pouquinho da diferença, como eu já vinha falando para vocês, que a linguística, então, retomando, a linguística ela não tem caráter prescritivo. Ela tem um caráter, ela não prescreve regras, ela não normativa, ela não fala que é certo e que é errado. A linguística ela estuda fenômenos, ela observa e ela descreve esses fenômenos, ela discute esses fenômenos. Então, na nossa última conversa, no nosso último vídeo, eu falava para vocês da piada, né, do filme, né, e a resposta do político. Essa pequena piada ela foi retirada, né, de um livro de um linguista, professor da Unicamp, chamado Cílio Pocente. Inclusive ele foi meu professor. Cílio Pocente tem um livro chamado Os Humores da Língua, então que ele estuda um pouco as piadas, xixes, ele estuda um pouco as piadas e mostra linguisticamente quais são os efeitos disso, inclusive mostrando que a piada, o humor, ele serve de certa forma para acentuar e criar estereótipos, acentuar estereótipos em relação a classes sociais. Né? Então, a sociolinguística ela é bastante importante porque ela vai estudar essas variações da língua, que é um dos ramos da linguística. Estudar a variação linguística. A língua não é sempre igual. Eu não fico pensando para falar, eu não fico, né, articulando se eu vou falar assim, assado. Eu falo porque eu quero me comunicar, porque eu quero conversar, eu quero interagir. É algo inerente ao ser humano. Então, no caso dessa piada que eu contei, que é desse livro do Cílio Pocente, ele, além de acentuar o estereótipo, de mostrar que na resposta dele, ele tem entendido que era filme, falado como firme, é porque ele fala assim, e esse falar caipira, falar firme, ao invés de falar filme, seria um falar caipira, um falar de alguém que não estudou, que não é escolarizado, e isso acentua um estereótipo de uma classe, que ao mesmo tempo que acentua esse estereótipo, vai mostrar ou vai discriminar como uma classe menor. E a língua ela tem esse poder de marcar. Então o poder da língua é muito forte, a língua tem um poder. Então hoje nós vamos ver a diferença entre alguns conceitos importantes para quem é da área da linguística, para quem é da área da linguagem, para quem vai estudar, como você está estudando letras, que são os conceitos de linguagem, língua e fala. Tá? Então a linguagem ela não é instintiva, ou não é um ato instintivo da comunicação. É um instinto, como nós falamos de instinto animal. É um instinto. Não, os seres humanos se servem da linguagem articulada para se comunicar. Sim, isso é verdade. Né? A linguagem ela não é instintiva, ela é própria, ela é inerente ao ser humano. Ela se realiza através de um sistema de signos, tá? Que são arbitrários e convencionais. Esse conceito da linguagem como um sistema, como eu disse, ele vem lá de Saussure. Saussure que vai dizer pela primeira vez, nos cursos de linguística geral que ele ministrou, que a língua é um sistema. Imaginem um sistema do corpo humano. Né? Depois vocês vão receber os slides dessa aula, né, organizadinhos, não tão organizados quanto a minha fala. Vou ter a imagem para falar um pouquinho do estruturalismo, que dentro da linguística, quem inaugura o estruturalismo é o Saussure, que ele vai falar que a língua é um sistema. Vamos imaginar um corpo humano, né, e os sistemas que tem. Né? Nós temos vários órgãos no corpo humano, né, que é o fígado, os rins, o estômago, o intestino, e eles formam um sistema, e esse sistema ele tem um funcionamento. A língua também ela tem um sistema, ela tem um funcionamento. Né? E as pessoas em geral, comuns, que não são dessa área, não imaginam quão complexo é esse sistema e quão difícil é fazer análise desse sistema. Porque se fala assim, não assado, porque em determinado momento essa linguagem tem mais poder. Então, na área do jornalismo, por exemplo, da publicidade, é super importante entender isso. Por que uma mensagem, uma veiculação de uma notícia
né, de uma manchete de jornal, seja online ou não, ou de uma notícia veiculada numa rede social. Ela tem tanto poder de se entender o contrário do que aconteceu, ou se entender, ou seja, diferente do que aconteceu, né? Por quê? É o modo como se coloca as palavras, o modo como se organiza esse sistema. Essa organização ela vai ter um poder muito grande. E tem outras áreas da linguística que vai estudar especificamente o discurso e quais são os efeitos de sentido desse discurso para o ouvinte, para quem está ouvindo, para o receptor. Então, um bom publicitário é aquele que conhece, então, essa articulação, esses efeitos de sentido que determinado enunciado vai ter para aquela pessoa, para aquele público. E isso vai fazer um produto vender mais ou não. Né? Então, a linguagem ela tem esse poder, a língua ela tem esse poder. E é um sistema organizado, como eu disse. Por que os signos, esse sistema e esses signos que tem nesse sistema, que são as palavras, as formas como são colocadas, eles são arbitrários e são convencionais ao mesmo tempo. Não temos signos arbitrários e temos signos convencionais. Convencionados. Arbitrários é o quê? O que é uma coisa arbitrária? Que não tem uma explicação, não se sabe por quê. Por que mesa se chama mesa? Não tem uma explicação. Às vezes a gente procura, por que será? Né? Foi arbitrário. Chamou-se de mesa, ficou mesa e pronto. Agora tem signos que são convencionados. Se convenciona chamar daquela forma. E esses signos convencionados, eles muitas vezes podem ser motivados ou imotivados. Então, mesa se chama mesa, é arbitrário, e não tem uma motivação, porque mesa parece com uma coisa que parece mesa. Não, mas então é um signo imotivado. Mas há signos linguísticos que são motivados. Por exemplo, quando você coloca um apelido em alguém, geralmente esse apelido, ele tem uma proximidade com uma característica mais forte daquela pessoa. Então, por que Leonardo a gente chama de Léo? Ele diminui, fica Léo, tem a ver com o nome dele. Não sei se vocês sabem, na linguagem de sinais, na Libras, na língua brasileira de sinais, é muito comum os surdos colocarem os nomes, os sinais, eles fazem os sinais para as pessoas. O meu sinal, por exemplo, é esse, os surdos. Os sinais dados a nomes de pessoas, para se referir a pessoas, para nomeá-las, pelos surdos, é dado por meio dos signos motivados. Por quê? Porque eles procuram alguma característica da pessoa. O meu marido, como é careca, eles botaram esse apelido aqui, né? Que é se referindo que ele não tem cabelo. Então, não ter cabelo. Então, o gesto, o sinal, ele é dado por uma motivação da característica física da pessoa. Esse sinal é o M. Então, é M de Marília e aqui por causa do óculos. Então, Marília. E quem me deu esse nome, dessa forma, esse sinal para o meu nome, foi um surdo que foi professor aqui da Uni, hoje ele é professor da UNB, que foi o primeiro surdo que foi contratado para o curso de letras, professor, né, do curso de letras Libras, e eu era chefe de departamento na época, e a primeira coisa que ele fez foi, após algumas conversas com ele, me ver, ele deu o meu sinal. Então, os surdos, eles dão sinais por uma característica da pessoa. Isso nós poderíamos dizer que é um signo motivado. Agora, tem nomes de coisas, de objetos, que não tem uma motivação. Então, são signos imotivados. Não tem uma explicação por que você colocou aquilo. Então, a língua ela se realiza por meio de um sistema de signos arbitrários e convencionais. Esses signos são produzidos primariamente através dos sons, que é o que eu estou fazendo aqui falando com você, então eu tenho um som, e através da escrita, certo? Então, para que a gente possa entender melhor também, esse sistema de signos permite construir uma interpretação da realidade, através de sons, de letras, de cores, de imagens, de gestos e por aí fora, né? Em formas de interpretar a realidade por meio da linguagem. Uma coisa que é muito interessante entender, e já nesse primeiro momento, é que a língua ela é inseparável da cultura. Tem gente que usa a palavra cultura, e vocês, por favor, usem a partir de agora a palavra cultura de forma, claro, se vocês me disserem o que é cultura, tem muitos conceitos de cultura. Mas uma coisa nós vamos convencionar aqui. Quando alguém fala assim,
Ai, fulano é tão culto. O que essa pessoa quer dizer com esse tão culto? O que vocês entendem por isso? Normalmente se entende que fulano é muito culto. É porque é estudado, porque é erudito, gosta de coisa. Mas isso não é cultura. Não ter estudado, ter nascido lá no meio do mato e nunca ter ido para uma escola não significa que essa pessoa não tem cultura. Ela tem muita cultura. Porque cultura é algo que independe da classe social, independe do povo, independe da escolaridade. Não depende de nada disso. Qualquer ser humano tem cultura. É algo inerente ao ser humano, uma cultura. Então, eu não posso dizer que fulano é mais culto ou menos culto que esse, porque aí eu estaria dizendo que uma cultura é maior e uma cultura é menor. E não existe cultura maior e menor. Cultura é cultura. Ok, nós não vamos aqui ter aula de sociologia nem de antropologia para estudar o conceito de cultura. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: língua e cultura são duas coisas que são inerentes ao ser humano. Todo ser humano tem essa propriedade de linguagem e tem uma cultura. Então elas estão juntas, como a face de uma mesma moeda, cara e coroa. Cultura e língua estão juntas, elas andam juntas. A língua é uma expressão da cultura e a cultura é uma expressão da língua. Então juntas, elas é igual, é via de mão dupla. Elas são juntas, elas não se separam. Então todos... professor, então está errado eu falar que fulano é culto, como é que eu digo então? Então eu digo assim, fulano é escolarizado, fulano estudou muito, conhece muito. Uma outra coisa muito comum é associar cultura, teatro, música. Olha, vai ter um festival de cultura. Puxa, então se eu não participar de nada desse festival e só assistir, eu não tenho cultura, só tenho cultura aqui. Isso é uma expressão cultural de um povo, uma dança. Não é cultura mesmo, assim, algo concreto. Isso aqui é cultura, olha aqui, isso que é cultura. Então quer dizer que eu, do meu jeito, eu não tenho cultura. Então, muito cuidado. Existe até secretaria de cultura, né? Alguém que cuida da cultura, tira, põe isso e acabou, né? Cultura agora está muito associada a artista, né? De teatro, TV, né? Porque agora na Secretaria de Cultura se coloca uma atriz, tira, coloca outro ator, enfim. Mas cultura não é exatamente só isso. Existe a arte, a literatura. A arte e a literatura podem ser formas de cultura de uma determinada época, de um determinado povo. Sim, são expressões da cultura, é diferente. Então, a língua é inseparável da cultura. Se a língua é social, ela é inseparável da cultura. Sendo assim, a língua é ideológica. Então, é muito importante a gente entender que a língua ela também é ideológica. E eu vou dar um exemplo disso para encerrar essa nossa aula de hoje. E o exemplo que eu vou dar é da Torre de Babel. Depois eu vou mandar um slide para vocês, que tem até uma imagem da Torre de Babel. Né? Se vocês lembrarem da história da Torre de Babel, que é um mito bíblico, é o mito de Babel. Inclusive eu vou deixar para vocês pensarem no mito de Babel. Pesquisem o mito de Babel. Vejam o que é. Que em outro momento nós vamos discutir o mito de Babel, que tem a ver com a questão da língua. Porque o estudo da linguagem me remonta a esse mito de Babel. E vai revelar a subalternidade, uma vez que tudo que nos escapa é marginal e marginalizado. Essa fala que eu fiz agora é do professor Vanderlei Geraldi, de um livro dele chamado Texto na Sala de Aula, que ele vai falar, ele vai resgatar esse mito de Babel e vai dizer que todo esse castigo divino que veio, porque as pessoas começaram a falar várias línguas e não se entendiam. Porque falar várias línguas, o castigo divino foi as pessoas não se entenderem. Então, a língua é para se comunicar, para se entender ou é para se desentender? Vamos pensar sobre isso, o que revela esse mito de Babel, pensando na questão da língua. Então, na verdade, o mito de Babel ele vai inaugurar duas coisas, num só gesto, dois movimentos, que é o mito da unidade perdida. Não havia unidade mais, vocês vão reler lá o mito, vocês vão entender isso, e o da diferença como castigo divino. Eu vou encerrar a aula para vocês pensarem nisso. A diferença, ou seja, falar diferente, isso foi feito um castigo por conta da diferença. E ao mesmo tempo a unidade perdida
Vamos pensar sobre isso. Conviver com a diferença passa a ser, a partir do mito de Babel, uma condenação, né? Não um enriquecimento de formas de experiência e compreensão do mundo, da realidade. Será que é assim? Então vamos pensar nesse mito de Babel aí. E eu encerro essa aula de hoje deixando vocês para pensarem. Eu espero que vocês tenham gostado e que a gente possa tirar dúvidas ao longo da disciplina, nos fóruns, nas nossas conversas. Tá bom? Muito obrigada.